Com Jesus. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos começando mais um companheirismo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos destaques. O Senhor aceite o nosso tempo dedicado a Ti, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos nesta tarde. Amém. Vamos cantar hino de número 224, 214, 201. São esses três que eu escolhi, né? Tem 224, firme nas promessas de Jesus, que a nota é sol. Firme nas promessas do meu Salvador, eu cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Dá-me um tom melhor. Amém. Firme nas promessas de Jesus. Agora 214. Estou satisfeito com Cristo. Nós estamos satisfeitos? Não é. Gozo em Jesus. Ó que gozo sinto em Jesus, que por mim expirou na cruz. Quanta glória vejo em Jesus. A minha alma deu
avante quero eu andar, até no céu chegar, livre do pecado já estou, do abismo me retiro, sobre a rocha eterna me firmo, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar, divinal louvor Jesus me deu, harmonia que vem do céu, cantaria alegre, Cristo é meu, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Esta nova ele proclamar, muitos hão de assim chegar, e a glória receber sem par, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Amém. 201. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Não, 12 mais. De Deus muito firme são as promessas, as firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Pra mim tá bom, né? Mas pra vocês tá ó. Segunda estrofe. Se a febre arde, se a fé te falta, né? Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa,
promessas, terras guaridas, bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos, e o céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então, ardente, fiel corajoso, dará coroa de luz. De Deus e firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém. Bom, Jesus, se quiser cantar mais, irmão Jesus, consigo. Eu já me entreguei. Nós estamos cantando bem animado assim, porque vai ser cantado esses hinos vai ser cantado no encontro de jovem. Nós vamos cantar assim, né? Bem. Amém. Boa tarde com Jesus. Quem está triste aí, fala amém bem alto para me ouvir. Não tem ninguém triste? E quem está alegre? Ó, a metade está alegre. Vamos dizer amém bem forte? Amém. Isso. Estamos agradecidos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem feito por nós, né? E eu gosto muito de cantar. Eu gosto de bons cânticos. E eu quero ouvir todo mundo cantando. Eu vou cantar, nós vamos cantar o de número 212. 212. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. E esse povo somos nós, esse povo é você. Até rimou, né? Que coisa boa. Submissão
Graças a Deus. Vamos nós dizer: eu sou um dos tais. Amém, amém. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Por isso, você está aqui, você está aí, através da internet, também sendo abençoado. Amém? Se você crer, você já foi abençoado e Deus tem mais bênçãos para você também. Tudo é possível ao que crê. Eu estava vendo aquela história de Abraão e ele creu no Senhor, ele creu no que o Senhor havia dito e Deus atendeu e fez o que fez porque ele creu. Então, se nós cremos, tem aquela passagem bíblica: se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? E nós cremos realmente de coração. Nós vamos ler a palavra de Deus e aí o irmão William vai continuar conosco aqui. E eu desejei ler em Eclesiastes capítulo 11, Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Isso é para os jovens, e jovem é aquele de 0 até 120 anos de idade, é jovem, porque Abraão com 100 anos ainda teve filhos, né? É isso mesmo? Com 100 anos teve filho? Isso, a irmã Andressa está confirmando. Ele ainda era jovem. E nós somos jovens. Então, quem foi que escreveu o livro de Eclesiastes? Quem sabe? Foi um homem dos mais sábios, né? Do Velho Testamento. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E ele diz assim: alegra-te, velho. É assim que está escrito? Não, né? Está escrito então assim, né? Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Que isso, né? 11, verso 9. Eclesiastes 11, verso 9. Aí quando fala de juízo, a gente preocupa, né, irmão William? Agora pronto, agora complicou, né? Mas se você anda nos caminhos do Senhor, você não terá condenação. A própria palavra de Deus fala que você passou da morte para a vida, né? Nós saltamos da morte para a vida. Então você, jovem, alegra no Senhor, regozija no Senhor, porque Ele é a força da sua vida, Ele é a força da nossa vida. Amém? Isso é para vocês. Então andem pelos caminhos do teu coração, mas desde que Deus seja o guia do seu coração. Amém? Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Nós acabamos de ouvir a Tua palavra, apenas um versículo, mas isso se torna uma pregação para nós, ó Pai. Isso alegra as nossas almas, isso enche o nosso coração de alegria, Pai, em saber que o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que cumpre as suas promessas, Pai, e é por isso que nós cremos nas promessas que o Senhor deixou para nós. Cada jovem, cada rapaz, cada moça, cada mãe, cada pai de família, estão aqui regozijando ao Senhor, porque o Senhor tem prometido para nós, nesses últimos dias, que uma luz raiaria para nós, ó Pai, e esta luz tem raiado e tem brilhado em nossas vidas, e nós damos as nossas vidas por esta luz, porque ela nos levará para o rapto, e nisto nós cremos e estamos confiados. Por isso nós somos felizes, estamos regozijando, ó Pai, por todas estas bênçãos. Nós te pedimos no teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Vamos continuar. Nós temos aqui o trabalho. O irmão William, no domingo passado, ficou dos jovens ler Gênesis, capítulo 14, 15 e 16. Não é isso, irmão William? Esses 3 capítulos, para nós destacarmos aqui alguma coisa a esse respeito.
também das mensagens Patriarca Abraão e Abraão Restaurado. Então nós vamos com o irmão William, ele vai nos ajudar, e se precisar da minha ajuda, eu estou aqui já, pronto para ajudar no que for possível. Deus abençoe. Boa tarde com Jesus. Nós estamos aqui com um estudo grande, né, diante dos nossos olhos, e nós vamos deixar Deus conduzir, é melhor. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. O irmão Júnior, em alguns companheirismos atrás, ele fez o companheirismo perguntando a cada um qual o objetivo, né, se alguém tinha algo que queria receber de Deus, né, nesse encontro. E muitos, eu acredito que tem algo que quer receber de Deus, tanto, né, na parte espiritual, como também um casamento, a moça que está orando por um casamento, por um rapaz, ou vice-versa. Cada um tem algo de Deus para receber. Eu só não falei, irmão William, se o irmão vai fazer, e se tiver tempo disponível, para as questões que nós sempre, o pastor Benedito pediu, para nós estarmos trazendo destaques da escola, né? Aí fica no seu comando. Sim, nós vamos fazer. Isso não pode deixar de ser feito, né? Mas é verdade. Cada um de nós tem um objetivo de Deus. Você que é jovem, quer receber uma bênção de Deus, segure na promessa. Amém? Segure nisto, estude isso, porque o diabo ele não está feliz em te ver dedicando a Deus. Ele não fica feliz de ver você dedicando o seu tempo a Deus, porque ele não está feliz comigo. A partir do momento em que eu comecei a estudar essas mensagens e essa Bíblia, ele está atacando os meus olhos. Eu não tenho problema na visão, a não ser a claridade, né, que me afeta muito, mas ele tem me atacado na minha visão. Mas eu não vou temer. Eu olhei hoje, eu estava cantando, olhando para aquela tela e eu não estava enxergando direito, mesmo com óculos. Mas eu não vou temer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? E você também, se prepare, porque quando você está passando por uma prova, buscando a vitória, o diabo, ele vai atacar você. Então se segure. Vamos para os destaques. Quem tem o destaque de hoje de manhã, nós vamos começar com a irmã Andressa. E quem já tiver os seus destaques, o irmão Paulo ajuda a gente nessa parte. Destaques da escola dominical, quem tiver também destaques de outros cultos. Irmão Guilherme, aciona o segundo microfone, por favor. Som. Leitura da mensagem, olhe, parágrafo 66. Mas se ele é sempre Deus, ele ainda é Deus. Ele sempre foi Deus, e ele não pode ser outra coisa senão Deus. E ele é Deus eterno. Portanto, queremos olhar para esse alvo, não em qual alvo a igreja está mirando, mas em qual alvo Cristo está mirando. Manúcia. Pastor Benedito, na escola de hoje. Se você tem focalizado em Jesus Cristo e na palavra, você não vai errar. Vai acertar quantas vezes precisar. Pode levantar a mão e dizer, eu tenho o meu destaque. Algum destaque do culto de hoje de manhã, do culto da semana? O irmão Guilherme lá atrás.
levantou a mão. Aí os jovens que for chegando, é bom chegar aqui mais para frente, para a gente ficar mais fácil de trabalhar. Eu vou falar 2 destaques aqui. Um do irmão Danilo, que ele falou assim: se uma pessoa ouvir a voz de Deus, ela se torna para ele a voz mais forte que pode existir. E então a pessoa deixa tudo para trás. Pastor Benedito, Escola Dominical. E o meu foi da mensagem Olhe. Pastor Sebastião, lendo a mensagem hoje, ele falou sobre... Entrar bem aqui. Ele falou na mensagem Olhe, no parágrafo 66, ele falou: mas se ele é sempre Deus, ele ainda é Deus, ele sempre foi Deus, e ele não pode ser outra coisa senão Deus, e ele é Deus eterno. Portanto, queremos olhar para esse alvo, não em qual alvo a igreja está mirando, mas em qual alvo Cristo está mirando. Amém. Amém. Bom, Josué também tem um destaque. Quem é a outra irmã que tem destaque? Meu destaque da escolinha das crianças é que quando nós não gostamos daquele irmão, nós estamos tipo passando pelo processo do ouro, sendo amassados. A irmã Laís, que também tem. Jó perdeu tudo, mas Deus lhe deu em dobro. Amém. Aí nós não temos que ter medo de perder nada aí por esse mundo, não. Deus dá em dobro para nós, né? Amém? Nós somos filhos do Rei. Alguém tem mais um destaque? Mana Clara? Na mensagem Olhe, no parágrafo, uma parte do parágrafo 61 e 62, William Branham disse: por que tu me fizeste um sujeito tão nervoso assim? Aí no outro parágrafo está escrito que ele ouviu uma voz. Ele disse: e uma voz tão clara quando você ouvira a minha, disse: você foi feito assim, para um propósito. Amém. Amém. Quem é que tem mais? Mais algum destaque? Os cultos da semana, culto de manhã. O irmão Gesi. Eu vou participar também com destaque. Quando o profeta falou daquele rifle, modelo 75, que não tinha como acertar o alvo com ele. E assim que ele era um homem bom de tiro, não é? Isso faz nós... Ele mesmo chegou a expressar isso, né? Ele comparou com o lado espiritual. O lado natural tipifica o lado espiritual. Hoje, tem muitos rifles aí que estão fora da mira. Eles estão querendo acertar o alvo, mas não está acertando na cabeça da taxinha, que é realmente a mensagem, né? E quando ele olhou para os apóstolos e viu que eles acertaram o alvo, ele conferiu e comparou o ministério dele com o dos apóstolos e viu que ele tinha acertado o alvo. E ele disse: eu tenho que acertar quantas vezes for necessário, como a irmã Lúcia falou, né? Quantas vezes for que você atirar, você vai acertar o alvo. Agora, se a doutrina que está sendo pregada não está acertando o alvo, procure, porque ela não está correta com a palavra. E a Ana Clara falou ali também no parágrafo 66, é isso? 63, sobre, aliás, não foi a Ana Clara, foi outra pessoa, né, que falou sobre a situação, essa condição de acertar o alvo, né? A Ana Clara falou, foi do profeta ser muito nervoso.
É a irmã Lúcia que falou. Isso, foi a irmã Lúcia, né? Isso mesmo. Então, você deve ajustar. Como que é o nome da peça que o profeta falou? Telêmaco? É telêmetro, É isso mesmo? Que é um aparelho que você vai acertar o alvo. Você vai ajustar e vai acertar o alvo. E nós temos este aparelho, que é a Bíblia e a mensagem do profeta. Alinhou os dois, pode arrastar o dedo que com certeza é em cima da taxinha, né? O pastor Benedito está falando se é um rifle 75 ou é 75. 75. Eu falei 75, né? Acredito eu que é um rifle 75. É um modelo, né? Hoje nós temos aí o 2205, vários modelos que temos, né? Que é rifle 22. Então, 75, rifles, modelo 75. E eu achei muito bom, pastor Sebastião, dele falar daquela marca de rifle, até hoje existe, Winchester, famoso, muito famoso mesmo. Deus abençoe. Irmã Damares. Destaque do pastor Jonas. Satanás sempre se move quando Deus se move, mas o mover de Satanás nunca impediu Deus de realizar aquilo que estava predestinado para se realizar. Amém. Amém. Irmão, voltando ao rifle, é importante saber que aquele rifle não era um rifle para tiro ao alvo. O irmão Brano acertava a quantas jardas? A 50 jardas, né? Irmã Lúcia falou que é 50 jardas. É verdade. Essa mensagem, Deus faz as coisas perfeitas, né? A mensagem, olha, ela está dentro do nosso assunto. Isso aí que o senhor falou a respeito de acertar o alvo dos apóstolos, eu li isso hoje à tarde aqui na mensagem Abraão Restaurado, o profeta falando a respeito dos pentecostais, né? E esse destaque do senhor está exatamente dentro disso que eu li hoje à tarde. Então está tudo interligado, está encaixado 100%. A irmã Lúcia e a irmã Zilda se preparam para poder cantar o hino. Está aqui um pedido da irmã Lúcia e a irmã Zilda. Vamos ouvir esse hino.
Deus abençoe as irmãs que cantaram. Quem dos jovens está com a sua Bíblia na mão? Tá todos com a Bíblia na mão? Bom demais. E a mensagem, tem alguém que trouxe a mensagem? Alguma das mensagens? Trouxe? Temos aqui, trouxe, mano? Não? Então temos 2 pessoas que trouxeram a mensagem? Isso. Nós vamos entrar um pouquinho no resumo, né, do que foi passado na semana passada e vamos dar continuidade nos capítulos, né? Aqui no capítulo 11 de Gênesis, nós aprendemos que Abraão, né, a geração que chega até Abraão é a geração de Sem, certo? E Abraão, ele habitava em qual terra? Quem sabe? Ur dos Caldeus, né? Eles habitavam naquela terra, ele era filho de Tera. E ele tinha 2 irmãos, Naor e Harã. E o pai de Ló era Harã. Então, Naor e Abrão, eles tomaram para si esposas, que era Sarai e o nome da outra era Milca. Quem leu aí até o capítulo 25? A Bíblia. Ninguém leu até o capítulo 25 ainda, mas Milca, ela é mãe de alguém muito importante lá no capítulo 25. Vocês vão chegar lá, nós vamos chegar lá. Milca, ela é mãe de alguém muito importante lá no capítulo 25. Então Sarai, ela foi estéril, né? E no capítulo 12, Deus chama Abraão. Abrão, naquele tempo o nome era Abrão, né? Mas nós falamos Abraão. Chama ele para sair do meio da parentela e promete abençoar ele, né? E fazer dele uma grande nação. Quando ele saiu daquela terra, ele tinha que idade? 75 anos quando eles saíram daquela terra. E eles foram dali e eles habitaram ali na banda do sul, né? Entre Betel e Ai. E ali naquela terra havia fome. Então eles precisaram ir para onde? Para o Egito. Precisaram ir para o Egito. Chegando lá no Egito, aconteceu uma coisa. Quem lembra, vamos ver quem está lendo a Bíblia aqui, vai saber porque é uma coisa muito fácil. Aconteceu lá irmã Priscila, você consegue falar para nós o que aconteceu lá no Egito? Quando Abraão chegou lá? Quando Abraão chegou no Egito, o que foi que aconteceu lá, irmã Ana Clara? Sarai era uma mulher muito formosa. Então, os príncipes do Egito, lá, o povo do Egito, ele achou muito bonita. E aí perguntaram para Abraão quem ela era. Aí Abraão disse que era a sua irmã. Aí no Egito veio umas pragas, porque ele desobedeceu, mentiu, né? Dizendo que era irmã. Aí depois que ele confessou, ele saiu da terra e ainda ganhou muitas riquezas junto com o seu sobrinho Ló, que também ganhou riqueza. Certo. Só para ajudar mais um pouquinho, uma parte da história, a irmã Lúcia vai dizer para nós o que foi que aconteceu lá. As pragas não foram por esse motivo. As pragas foi porque o rei, né, tomou Sara, né? E Deus falou com ele em sonho, né? Que as pragas viriam por conta disso, né? Que ele não poderia fazer aquilo porque ela era esposa do servo dele, de Abraão. De Abrão, no caso. Sim. Então, ali, Sarai, ela era uma mulher muito formosa, e eles vendo aquilo, foram informar a Faraó, e ele tomou ela, né, por mulher, e as pragas veio ali, porque ele não podia fazer aquilo.
ele disse que era irmã dele, né? Por isso que Faraó tomou. E ele não podia fazer isso. Então veio as pragas sobre o Egito ali. E então o Faraó ele mandou chamar Abrão e os expulsou dali, né? Só que com ele, como ele já tinha ganhado ali ovelhas, ele tinha ganhado rebanho ali no Egito, tudo o que ele ganhou foi com ele. Então eles saíram ali do Egito muito ricos, né? Tanto Abraão quanto Ló saiu dali com rebanhos, servos, servas. E depois daquilo, no capítulo 13, a gente consegue ver que Abraão voltou para ali, para o lugar onde eles estavam, né? A banda do sul. E o que aconteceu? Ali houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E essa contenda, os dois chegaram ali e disseram um para o outro que não haja contenda entre mim e ti, né? Abraão chegou para Ló, diz que não haja contenda entre mim e ti, pois irmãos somos. E eles decidiram então se separar ali. Falou: olha, se tu fores para a esquerda, eu tomarei a direita. Se tu fores à direita, eu tomarei a esquerda. Então, Ló, ele decidiu ir para aonde? Para onde foi que Ló decidiu sair, irmã Alana? Ele foi para Campina do Jordão, no Oriente, que é Sodoma. Correto. Então ele foi para Campinas do Jordão, que está ali em Sodoma. Agora aqui eu vou precisar da ajuda dos nossos pastores. Dentro desse assunto, que é um assunto muito profundo, nós temos Abraão e Ló. Nós temos aqui representação de duas igrejas. Eles tiveram que se separar. Às vezes a gente lê a Bíblia e pensa, mas Ló e Abraão se separou, mas aqui há uma representação. Existe um fim, existe um objetivo nisto. E nós temos aqui um assunto já um pouco mais profundo que eu vou deixar para o nosso pastor nos ajudar. Quem eram, por que eles se separaram, qual foi o motivo, por que eles tinham que se separar e o que representa Abraão e Ló para nós nos dias de hoje. Como diz o profeta, para ser objetivo, é difícil falar num assunto que, como ele falou aqui, do capítulo 11 até o 25. Muitas coisas, né, que abrange. Mas a pergunta que ele está fazendo é essa: o que representa Abraão e o que significa, o que representa Ló? A gente ouviu falar muitas vezes nas pregações sobre Abraão e Ló. Eu queria referir o seguinte, que a qualidade de Abraão, nós deveríamos observar ela nas coisas que estão acontecendo atualmente. Abraão e Ló se separou porque estava havendo contenda entre os pastores de Ló, do gado de Ló, e o pastor do gado de Abraão. Mas Abraão chamou a Ló e diz para ele, propôs para ele a separação, porque ele diz: irmãos somos, então nós não vamos ter dissensão com o outro. E Abraão era decidido, né? Ele
fez a proposta para Ló, dizendo que Ló podia escolher, ele não preferiu escolher. Se ele escolhesse a direita, ele ia para a esquerda. Se ele escolhesse a esquerda, ele ia para a direita. E Abraão, confiando em Deus, como sempre, conhecia Ló muito bem. Tinha andado com ele, tinha ido para o Egito com ele, voltaram rico. Porque a questão era essa, que ele estava tendo muito gado, muitos pastores. E a questão nossa, às vezes, é essa também. Eu sempre pensei que na mensagem aumentou muito o pastor e por isso, e também rebanhos, né? E por isso é que há essas contendas. Mas isso até corrige a gente a não combater esse acontecimento que era o plano de Deus. Porque Ló tinha uma natureza e Abraão tinha outra. E tinha que haver aquela separação. Mas, resumindo, Abraão representa a promessa de Deus, trazendo o filho da promessa. E Ló representa essas igrejas que se unem com a política, com o Estado, se enreda com prosperidade, com a visão natural e alcança, como a política tem alcançado, grandes personagens evangélicas e para fortalecer a política. Então, Ló, ele tinha uma certa qualidade tão grande que ele alcançou a ser alguma coisa lá. Só que tudo que eles tinham, e mesmo o recurso que Ló alcançou, não resistiu no dia mau, porque no fim deu aquela guerra e veio 5 reis contra 4 contra 5, e acabou que o rei de Sodoma foi levado cativo e Ló foi levado junto com tudo que ele tinha, tudo com a sua fazenda. Então, irmão, nós temos certeza que o herdeiro de Deus, da promessa, é Abraão e a sua semente. O que sucedeu com Ló? Mesmo que Abraão não quis questão com ele, foi atrás dele, trouxe ele de volta. Aí eu fico pensando assim, como é que Abraão teve o poder, através de poucos homens, vencer aqueles 9 reis que estavam ali, ou então vencer 5 reis que venceram, e trazer de volta tudo aquilo, mas Ló, contudo, continuou em Sodoma. E então, o Ló representa a igreja, o Abraão representa a igreja da mensagem, que fica com a palavra de Deus. E Ló representa as igrejas denominacionais, seja das denominações mesmo, ou seja da própria mensagem, como tem surgido essas separações, quando pensa, que eu falei hoje na encruzilhada, né? Aparentemente, escolher ficar com Ló era muito melhor. Era prosperidade, era muita coisa, em todo sentido. Ficar com Ló era ficar com a parte mais fraca, mais ruim, mas, contudo, o eleito escolhe ficar com Abraão. É verdade, amém. Está bem esclarecido, né? Aí nós vamos lendo na mensagem Abraão Restaurado, se vocês aprofundar nisso, no parágrafo 72, pastor Benedito, ele fala sobre as 3 classes de pessoas que vão ter no julgamento, né?
que é as 3 classes de crente, que já entra na história das 10 virgens, né? As virgens inércia, as virgens prudentes. E as virgens prudentes é a noiva, né? Que é a semente de Abraão. E existe Ló, que ficou em Sodoma, né? E existe Sodoma. Então o profeta fala a respeito disso no parágrafo 72 e 73 da mensagem Abraão restaurada. O Senhor falando aí a respeito de Ló retroceder lá para Sodoma, o profeta fala nessa mensagem logo aqui depois no capítulo 13, no capítulo 14, que é onde acontece a guerra dos 4 reis, né? Que nós vamos começar a falar agora. Quando esses 4 reis fizeram guerra contra os 5, então eles tomaram toda a fazenda de Sodoma e Ló foi levado cativo. E Abraão, ele não tinha um exército, ele armou os seus servos. E quantos servos ele armou? A irmã vai responder, olha só. Ele armou os seus servos, quantos eram? 318. 318. E quem que eram os confederados de Abraão? Quem achar primeiro vai responder, levanta a mão. Quem eram os confederados de Abraão? No capítulo 14. Capítulo 14. Irmão, enquanto eles acham aí, né, que vai ler, vê se é verdade. Os confederados de Abraão era estava com os 2 nomes aqui. O último era Oner, o outro era Escol. Quase. O primeiro quase, o segundo é Escol. O primeiro é Aner. Aner. É isso mesmo. É o primeiro? O primeiro é Escol e o segundo é Aner. É isso aí. Está no versículo 13 do capítulo 14. Eles eram os confederados de Abraão. Então eles pegaram ele ali, 318 criados, perseguiu e os feriu de noite. Então ele voltou vitorioso ali daquela guerra. E o que aconteceu depois da guerra? Quando ele voltou vitorioso, alguém foi de encontro a ele. Quem foi de encontro a Abraão depois da guerra? Irmã Andressa? E já fala para nós o que foi que ele levou para Abraão. Na parte de Melquisedeque, abençoa Abraão, aí ele leva presentes. Eu não lembro da primeira parte assim, mas é a parte que Melquisedeque vai até ele e abençoa ele. Na verdade, eu não estou sabendo explicar direitinho, mas é isso. Quem encontrar na Bíblia, lê para nós realmente o que aconteceu. A irmã Ana Clara, conseguiu achar? Quem conseguiu achar? Capítulo 14. Estamos no capítulo 14 ainda. O irmão ali, irmão Guilherme. Eu não sei se está certo, mas eu achei no versículo 18 falou: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Amém. Corretíssimo. Então, foi isso que aconteceu. Depois que ele voltou vitorioso, Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão e abençoou. E ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E tem mais um detalhe, o pastor Sebastião vai mencionar.
Certo. E ainda aconteceu mais alguma coisa. Quando Abraão ele tomou pão e vinho, ele fez uma coisa que nós somos ensinados a fazer. O que foi que ele fez? Ele deu o dízimo só da metade? Foi de tudo, né? Dízimo de tudo. Então, foi isso que aconteceu. Pastor Sebastião Eustáquio. Boa tarde, irmãos. A gente vai tomando gosto do companheirismo. Eu, ultimamente, deixa eu fazer uma pequena confissão aqui. Ultimamente eu tenho tido dificuldade por conta do meu estado de saúde, e então, às vezes, a igreja pensa que eu estou dormindo e eu estou passando por alguma crise física, né? Mas quando chega um dia, uma hora como esta, que eu estou bem à vontade, desde o princípio eu cheguei com vontade de cantar. E entrei no Espírito, Deus me permitiu isso. E eu estou achando muito bom esse estudo de Abraão. Deu só uma coisinha no princípio aí que eu fiquei assim, e eu às vezes não consegui deixar passar. Porque estudo é ensinamento, né? E nós não podemos ensinar errado, né? Deus não deixou o irmão Brano ensinar nada, nem mesmo falar que era 700 em vez de 7.000, ele não deixou passar. Ele barrou o profeta, ele disse: o que está acontecendo? É gente para me orar por ele, precisando de oração? Alguém lá no fundo disse: leia o versículo de novo, repita. Aí ele abriu a Bíblia, olhou: eu disse 700 em vez de 7.000. E o Espírito Santo não deixou passar. Eu quero frisar só num pouquinho aí, acerca de quem tomou a mulher de Abraão. E eu acho que eu vou deixar só na observação. Eu acho que eu não vou declarar, não, vou deixar para vocês estudar mesmo e saber quem foi que pegou a mulher de Abraão para ele. E o irmão falou quem foi, mas verifica se foi mesmo. É só isso, eu não vou esclarecer, porque eu quero que o jovem é quem traz a matéria, a não ser que vocês. É verdade, nós temos que voltar aqui e corrigir, porque são duas pessoas que teve lá na Bíblia, foi Abimeleque e tem Faraó também, mas a gente tem que ver quem foi que tomou como esposa, né? Para ele como mulher. Exatamente, é muito bom essa... Lembrando que ele não coabitou com ela. Exatamente, Deus não deixou que acontecesse, porque era um homem de uma nação justa, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, no capítulo 12, então. Irmão William, já que estamos aí, deu uma pausa para corrigir, o irmão Alain, ele me falou: irmão, desde de manhã a gente está falando o nome daquela arma errado. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar certo aqui. É Winchester. Winchester. É isso? Winchester. É a forma correta de pronunciar. Richester é uma marca de biscoito. Obrigado, irmão Alain. Obrigado. Isso mesmo. Winchester. Como houve esse conceito, eu vi aqui na Bíblia, eu não estava com certeza. Aconteceu com Abraão 2 vezes. Na saída dele, quando ele saiu, foi para o Egito a primeira vez. Isso foi o Faraó, né? E lá no final, depois que a promessa cumpriu, que eles foram renovados, lá foi com Abimeleque. 2 vezes que aconteceu, uma muito longe da outra, né?
A gente estuda, ainda fica muita coisa sem aprender. Quando vai estudar de novo, relembra e aprende mais um pouco. Isso é maravilhoso, né? Sim? É porque no tempo de Abraão, sem nascer Isaac, não existia o país do Egito. Não existia o país do Egito. Ele foi criado depois. Vamos aprendendo mais. Vamos voltar então, Gênesis capítulo 12, versículo 10. Aqui a Bíblia não fala que ele desceu ao Egito e depois voltou do Egito rico, lá na primeira saída dele? Aqui está escrito no título, Abrão desce ao Egito. E depois ele volta do Egito. Capítulo 12, verso 10. Abraão, é isso mesmo. Abraão desce ao Egito, capítulo 13, Abraão volta do Egito. São dois pontos aqui que estão bem específicos mesmo. Está falando Egito. Foi antes de Isaac, exatamente. Foi logo no início da história ali, da saída de Abraão do meio da parentela, certo? Então, Abraão, Gênesis capítulo 12... Irmão William, vou participar também. Sim. Que é o seguinte, quando aconteceu isso, né, depois que aconteceu essas duas... antes de acontecer essa história aí, foi quando Sarai, ela deu Agar, a sua serva, a Abraão, porque já estavam com 75 anos de idade, e ela viu que não havia como ter filhos, né? E Abraão queria deixar algo para a descendência dele. E Sarai, tentando ajudar a Deus, deixou Agar ser esposa de Abraão, mulher de Abraão. E aí tem aquela história toda que vocês já leram, né? Que a Agar foi afligida porque Sarai sentiu-se rebaixada quando ela estava grávida, e ela expulsou a Agar da presença dela. Mas o anjo de Deus encontrou ela no deserto, próximo de um poço, e falou com ela, com Agar. E o anjo do Senhor falou: volta, se humilha aos pés da tua senhora, porque ela estava um pouco exaltada, né? Como ela estava grávida, ela falou: agora eu tenho razão, né? Mas o anjo do Senhor apareceu a ela. Então, quer dizer, quando ela voltou, ela ficou e o filho nasceu. E teve aquela promessa, né? Que a mão de Ismael seria contra todos e de todos contra ele. Então, após isto aí, né? Passou algum tempo ainda para Sarai ser nova e ter filhos. E nesse período, foi o quê? 25 anos da promessa. Então, tiveram 25 anos, de 75 para 95 anos. Quando Abraão foi ter Isaac, ele já estava com 100 anos de idade. Então, não foi de um dia para o outro, né? E esse trâmite aí, de mudanças, aconteceu nesse período. Então, teve um período, né? Passaram anos. Agora, a Bíblia, ela não relata quantos anos, né? Aqui dessa travessia desse povo, até chegar no Egito, até chegar em tal outro lugar, a Bíblia é bem objetiva. Então, no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 12, Abraão desce ao Egito, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã,
para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante do Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então foi tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e teve ovelhas, vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a casa de Faraó com grandes pragas, e a sua casa. Desculpa, vou reler novamente. O 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem a seus varões a seu respeito, e o acompanharam, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Agora nós temos aqui, um pouquinho mais na frente, vamos ver aqui se nós conseguimos achar a outra aqui. Está no capítulo 20, versículo 1. Abraão nega que Sara é sua mulher, aqui é pela segunda vez. E partiu Abraão, aqui o nome dele já tinha mudado. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na tua sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não la restituíres, sabe que certamente morrerá tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tem visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor à minha mulher. E na verdade ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me
de eu sair errante da casa de meu pai, eu disse: seja esta graça que me farás em todo lugar onde viermos, dize-me de mim, é meu irmão. Então, já temos aí ciência que são 2 vezes, né, que aconteceu. Uma antes de ser mudado o nome e outra depois que já tinha sido mudado o nome dele. Então vamos voltar para o capítulo 14. Estamos já no horário de finalizar. Vamos. Pastor. Pastor Sebastião ficou inspirado a cantar, né? Mas nosso tempo já está finalizando. Quando a gente envolve com essas coisas, o tempo passa voando e isso já é uma prévia do que nós vamos ter no encontro. Apesar de que nós estamos fazendo um estudo, né? O encontro vai ser algo resumido, com dinâmicas e tudo mais, mas o tempo corre. Então, se nós estudar e entrar a fundo nesse estudo, nós vamos adquirir muita coisa. Então o senhor já levanta, ora e faz o encerramento. Não é porque eu quero que toda a igreja entenda, não é porque eu estou fazendo frente ao estudo, é porque eu pensei que um estudo prático, assim como foi feito, fazia uma declaração, porque é distinguido as 2 vezes, é distinguido completamente, é distinta. É porque nós estamos estudando capítulo por capítulo, nós não chegamos lá, nós estamos trabalhando cronologicamente. Agora o que eu achei bom foi as palavras que você falou, trazendo o microfone para mim. Você terminou e chegou e veio falando. Ele disse 2 viagens, uma com o nome Abrão e outra depois que foi mudado. Isso, depois vocês vão precisar disso lá na frente. Essas coisinhas assim, vocês vão precisar. Mais 10 segundos para falar da Bíblia. É como a genealogia de Jesus Cristo. A de Lucas não engrena com a de Mateus. Vocês já viram? Não engrena. Uma chega falando no homem, no final, José, e a outra chega falando em Maria, no final. Aí Paulo vem lá em Hebreus e diz assim: olha, não fique encucado com vãs filosofia e genealogia de tanta coisa que para nada serve. Está vendo? Então a Bíblia é assim. A gente tem que ter muito cuidado para ler, porque senão uma pessoa pega um rumo e chega até a dizer que a Bíblia choca uma palavra com a outra. Para nós não choca, né? Terminou? Senhor nosso Deus, bondoso Pai celestial, o Senhor sabe qual é a intenção de tudo que está acontecendo aqui, Pai. E eu oro nesse instante que o Senhor abençoa a direção deste trabalho, deste companheirismo com este jovem que estão se preparando para um grande encontro, porque na presença do Senhor tudo é grande como o Senhor é grande. Então, Pai, que o Senhor possa capacitar os líderes, e aqui todos são líderes, cada um lidera a si próprio, e é dessa maneira que o Espírito Santo acha terreno para trabalhar. Abençoa o nosso pastor com a sua dedicação ao grupo, à igreja, ó Deus, e assim, Pai, o Senhor nos guia os nossos passos para acompanhar tudo que está acontecendo, o que o Senhor está fazendo em nosso meio, e que seja de grande proveito para todos nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão William, e vocês
e nós todos. Até às 18 horas nós estaremos retornando. Deus vos abençoe.